Bom dia, meu querido. Que alegria poder compartilhar contigo a palavra de Deus nesse dia. Nós estamos meditando na palavra viva do Senhor para nossas vidas nesse ano de 2025. E hoje, dia 3 de março, eu quero trazer uma palavra baseada num texto do livro de Hebreus, Hebreus 12, 14. Eu vou ler para você e a gente vai refletir um pouco hoje sobre a verdade eterna que esse texto nos traz. Hebreus 12, 14 diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu sei que esse texto é bem conhecido de muitos de nós, e o meu destaque hoje é para essa segunda parte do texto, quando o autor diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quero refletir um pouco sobre essa questão da santidade e da santificação. A santidade, a gente pode compreender, entender como uma condição de vida que leva a pessoa a cumprir a finalidade para a qual ela foi criada. E quando a gente vai para a palavra de Deus, o livro de Efésios nos revela que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, santidade é uma postura de vida que leva em tudo as nossas vidas a glorificar o Senhor, a honrar o Senhor, a cumprir a suprema finalidade, o supremo propósito da nossa vida, que é vivermos para o louvor da sua glória. Então, a santidade, ela nos leva a essa condição. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e nos deu a adoção de filhos. Então, na mente e no coração de Deus, ele criou essa família de muitos filhos que vivem para a sua glória. E esse é o objetivo, esse é o supremo propósito da existência do ser humano. A santidade é essa condição que nos habilita a cumprir este propósito. Então, tudo na minha vida que aponta, que coopera para esse propósito é algo santo. Tudo que me desvia desse propósito não é santo. A santidade nos leva a fazer e ser tudo para o seu agrado, alegria, exaltação e centralidade. Pense bem isso. A santidade nos leva a ser e fazer tudo para o seu agrado, alegria, exaltação e santidade. Com isso, nós somos confrontados com os nossos atos, com aquilo que pensamos, falamos, sentimos, agimos, reagimos. Será que o que nós temos feito tem sido para a alegria do Senhor, para o seu agrado, para a exaltação dele? Será que o que temos realizado coloca Cristo no centro? Destaca Cristo em nossa vida? Note bem que até coisas espirituais podem ser feitas que não glorificam a Cristo. Jesus, quando exortou seus discípulos ali no chamado Sermão da Montanha, quase na sua conclusão, ele adverte de pessoas que no dia da sua vinda dirão a ele: Senhor, Senhor, nós curamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos sinais e muitas maravilhas. E Jesus, voltando-se para essas pessoas, dirá a elas assim: apartem-se de mim, obreiros da iniquidade, eu não conheço vocês. Então veja que até coisas maravilhosas, coisas tremendas e poderosas, coisas espirituais podem ser feitas sem ser em santidade, sem ser para a glória do Senhor e sem colocar Cristo no centro, né? Então, se milagres, sinais e prodígios não convergem para Cristo, ou se são feitos com motivações que ele reprova, não são feitos em santidade. Não estou nem dizendo aqui de pecado, né? Estou falando de coisas do ambiente dito espiritual ou religioso, né? Então, mais uma reflexão sobre a santidade. É uma condição que demonstra que Deus e a pessoa são compatíveis, né? A santidade é uma condição que demonstra que Deus e a pessoa são compatíveis.
Jesus expulsou aqueles obreiros porque aqueles obreiros não conheciam a Cristo e Cristo não os conhecia, no sentido de ter relacionamento, comunhão, intimidade, partilhar do mesmo pensamento, das mesmas ideias, do mesmo coração. Por isso aqueles maus obreiros foram reprovados. Mas a santidade, ela nos leva a sermos compatíveis com o nosso Deus, né? Paulo nos ensina em Romanos 12, 1 e 2 que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando a Ele um culto racional ou uma adoração perfeita, em outras traduções diz. E essa adoração perfeita é uma oferta de tudo que nós somos e temos a Ele. E sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, quando nós somos transformados no nosso entendimento, nós abandonamos aquilo que é do velho homem, pensamentos, ideias, sentimentos, vontades, valores, éticas do velho homem, e adotamos aquelas do nosso Deus, do nosso Senhor e da sua palavra. Então aí nós nos tornamos compatíveis para caminhar com Ele. Amós, o profeta, ele disse: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, para andar com Deus, eu tenho que entrar em acordo com Ele. E o acordo com Deus se chama arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós concordamos com Ele, abandonamos aquilo que não presta em nós e adotamos o seu modo de pensar, o seu modo de vida, né? Então, assim, a santidade nos leva a sermos compatíveis com o Senhor. A exortação tanto do Antigo como do Novo Testamento é pela santidade do povo de Deus. Levítico 20, versículo 7, Deus, Jeová, se revelando ali ao povo, declara expressamente: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Né? E essa mesma palavra é repetida para a igreja do Novo Testamento em 1 Pedro 1,15. Exatamente a mesma palavra. Sejam santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então, santidade, por meio de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito, me leva me habilita a caminhar com Ele, a ser compatível com Ele. Amém? A santidade, ela leva a pessoa a separar-se de um estilo de vida mundano e a adotar a adoração como estilo de vida. Recentemente eu postei aqui no canal uma mensagem sobre isso, no dia 27 de janeiro, a adoração como estilo de vida. Ali a gente reflete um pouco mais o que significa isso na nossa prática, né? Então, a santidade, como resultado, né? Ela provoca em nós um resultado de abandonar, separar-nos de um estilo de vida mundano e adotar a adoração como estilo de vida. Adoração, Senhor, em tudo que pensa, fala, faz, no agir, no reagir, tendo como modelo de conduta a vida terrena de Jesus, né? Aí alguém que me ouve pode dizer assim: ah, mas Jesus é um padrão muito alto. E de fato é mesmo. Mas nós podemos adotar como modelo de vida terrena também a vida dos apóstolos de Jesus, né? Aqueles 12 homens que andaram mais pertinho dele, partilhando e contemplando da sua intimidade, da sua comunhão, dos seus ensinos. Nós também podemos olhar para a vida desses primeiros irmãos, pilares, colunas da igreja ali. Mas alguém pode dizer: ah, mas esse padrão é muito alto ainda. Então olha para a igreja do Novo Testamento, né? A igreja do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, todo o ensino dos apóstolos, o ensino apostólico e a prática de vida da igreja dos primeiros tempos. O Espírito Santo deixou isso registrado para que nós, hoje, igreja dos últimos dias, acredito eu, né? Tenhamos ali trilhos para entender o que é o cristianismo na prática, né? O livro de Atos mostra muita coisa sobre isso, e as cartas também, as epístolas do Novo Testamento. Então, santidade, ela nos leva a isso, a ter como modelo de conduta a vida terrena de Jesus, dos apóstolos e da sua igreja, né? Então, feita essa introdução, vamos meditar um pouquinho sobre o texto de Hebreus agora, 12, 14, essa segunda parte.
sem santificação ninguém verá o Senhor. E refletindo sobre isso, me vieram 3 pensamentos sobre essa questão de ninguém ver o Senhor. Primeiro, primeiro pensamento, sem santificação ninguém verá o Senhor. O sentido primeiro do texto é no contexto da segunda vinda do Senhor, da manifestação de Jesus no seu retorno à terra. Então, sem santificação na minha vida, eu não vejo o dia do Senhor, né? Aliás, o dia do Senhor vai se manifestar, mas eu não vou ver o Senhor naquele dia, né? Melhor dizendo, né? Porque aquele dia vai ser de vergonha, de dor, de disposição, de luto, né? Se eu não viver em santidade. Mas, pelo contrário, se eu vivo uma vida compatível com meu Deus, se eu vivo uma vida para o seu inteiro agrado, alegria, exaltação e centralidade, se eu abandono o modo de pensar e de agir do mundo e adoto a adoração como estilo de vida, esse dia vai ser maravilhoso, vai ser o melhor dia das nossas vidas, né? Para quem espera o Senhor em santidade, o dia do Senhor será a glória, amém? Será maravilhoso, né? E o nosso estilo de vida, enquanto cristãos aqui na Terra, tem que ansiar esse dia, tem que apressar esse dia, como diz Pedro, né? Na sua segunda carta, tem que sonhar e suspirar por esse dia. Por isso o Espírito Santo e a noiva, sua igreja, dizem, vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem, né? Então, o nosso estilo de vida de santidade é um anúncio do dia do Senhor, né? Então, nós ansiamos por esse dia. Então, o autor de Hebreus, ele lá no começo do livro, nos capítulos 3 e 4, ele fala com muita graça sobre o dia que se chama hoje, com H maiúsculo, né? E fala também de entrarmos no descanso do Senhor no dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como vocês endureceram o coração no deserto, por isso o Senhor prometeu na sua ira que eles não entrariam no descanso do Senhor. Então o autor de Hebreus, ele fala muito sobre essa questão de não endurecer o coração, ou seja, santificar o nosso coração ao Senhor, né? Para ouvirmos a sua voz e assim entrarmos no seu descanso no dia que se chama hoje, com H maiúsculo. No contexto do Novo Testamento, esse hoje com H maiúsculo é esse dia que nós estamos vivendo, que começou lá naquele dia, literalmente falando, quando Jesus retornou aos céus, né? Retornou aos céus diante da vista daqueles discípulos que estavam ali, né? Depois dos 40 dias ali, que ele passou ressuscitado ainda aqui na terra. Então Jesus retornou aos céus naquele dia. Ali começou esse dia que se chama hoje, com H maiúsculo. Esse dia que se chama hoje, com H maiúsculo, ele vai terminar no dia do Senhor, com D maiúsculo também, né? No dia determinado pelo Pai, em que o seu Filho retornará a este mundo para buscar a sua igreja e consumar a história tremenda e poderosa da salvação da humanidade, né? Então, nós estamos vivendo esse dia que se chama hoje, que está durando aí quase 2000 anos, né? Então, nós estamos nesse período. Então, o que o Espírito Santo diz a mim e a você? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós entramos no descanso. Nós conformamos nossa vida à vida dele, nós vivemos em santidade. Então, pode estar caindo o mundo, pode um presidente sair, outro assumir, pode mudar a linha de comando de governo, pode bagunçar o coreto que for, né? Mas no dia que se chama hoje, se você ouvir a voz do Senhor, você vive uma vida de descanso. Aleluia! Eu tenho uma palavra sobre isso que eu vou trazer em breve aqui. E aí você vive no descanso do Senhor, você vive na santidade do Senhor, aguardando o dia, com D maiúsculo, que vai ser um dia glorioso. Aleluia!
Então, se queremos realmente experimentar a alegria e a plenitude do dia do Senhor, precisamos viver hoje em santidade. Aleluia. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor naquele dia do Senhor. Esse é o primeiro sentido e é o sentido original da epístola, né, de Hebreus. Eu ampliei um pouco essa reflexão sobre outras duas maneiras, como sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor também em tua vida, né? Se você não viver em santidade, ninguém vai perceber a ação de Deus na tua vida, né? E aí isso aponta para uma responsabilidade pessoal nossa, algo que se chama testemunho. Qual o seu testemunho diante das pessoas que te cercam, né? As pessoas que estão perto, as pessoas que lidam com você no dia a dia, que convivem com você, qual o testemunho? Será que as pessoas têm visto o Senhor em você? Sem santificação, ninguém verá o Senhor na tua vida e na minha vida. Então é importante que nós andemos com Ele, de uma maneira compatível com Ele, como nós já falamos, em acordo com Ele, como nós já falamos, para que então essa presença manifesta do Senhor se evidencie através de nós, as pessoas percebam que nós andamos com Ele, né? Quem anda com Cristo vai se tornando parecido com Ele. Até Pedro, quando quis negar que convivia com Cristo, uma pessoa disse assim: não, você é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia, né? Olha só que vergonha, Pedro querendo se esconder e dizer que não andava com Cristo, atemorizado, aquela coisa toda do momento ali que Jesus estava nos finalmente aqui na terra. E aí uma pessoa disse: não, mas o teu jeito de falar te denuncia, você anda sim com Cristo. Queridos, eu creio que nós, como igreja, precisamos chegar nesse ponto das pessoas sentirem o aroma de Jesus através de nós. Não precisa nem uma pregação, mas a presença manifesta do Senhor. Se nós somos compatíveis e andamos com Ele, nós vamos exalar esse bom perfume de Cristo. E as pessoas vão perceber, você anda com Jesus. Então, sem santificação, ninguém vai perceber a presença do Senhor na tua vida. Então, o testemunho é importante. Então, a palavra diz que nós devemos resplandecer, ser luz do mundo, revelar o Pai pelas nossas obras. Filipenses 2, 14 e 15 fala disso. Resplandeçam como luzeiros do mundo, no meio de uma geração perversa que não conhece o Senhor. Mateus 5, 13 a 16, que é o texto bem conhecido, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E 1 Pedro 2, 9 e 10, que fala que nós somos esse sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor na tua vida. E num terceiro sentido, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, eu não vou ver o Senhor. Eu não vou perceber o Senhor na minha vida, não é? Então, Jesus fala que é necessário que a gente não apenas entre no reino, mas que a gente veja o reino. Para você ver o reino acontecendo na tua vida, você precisa viver em santidade. Assim você vai ver o reino de Deus. Muitas pessoas, e cristãs mesmo, né? Muitas vezes elas passam pela vida de uma maneira religiosa, de uma maneira fria, de uma maneira distante até mesmo das coisas espirituais. Pode parecer uma contradição. Eu sou cristão, em tese eu nasci da água e do Espírito, nasci de maneira espiritual, mas eu não vivo uma vida espiritual. E Paulo ele exortou os Gálatas, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A igreja ali dos Gálatas, ela começou vivendo no Espírito, mas depois ela retrocedeu e quis resgatar
rituais e simbolismos da lei de Moisés, e Paulo fala uma coisa muito dura para aquela igreja: vocês decaíram da graça divina, vocês retrocederam para a lei, para os mandamentos frios, religiosos, metódicos, que não vivificam, porque se eles trouxessem vida, não seria necessário um novo testamento, o antigo serviria. Então Paulo ele exorta aquela igreja para que, se você vive pelo Espírito e nasceu de novo pelo Espírito, então ande, pratique, vá no dia a dia vivendo no Espírito, andando no Espírito, né? Praticando as suas obras no Espírito. Então, sem santificação, você não verá o Senhor agindo na sua vida. Sem viver no Espírito, a vida cristã fica muito sem graça. Essa é a verdade. Porque ela se torna um acumulado, vamos dizer assim, de regras de conduta, sem a vivência e o fervor espiritual. Paulo fala disso, que sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, viver com Jesus é apaixonante, é algo que tem que fisgar o nosso coração, que tem que nos constranger e nos comover diariamente, né? A caminhada com Cristo. Não pode ser uma caminhada fria. Não estou falando de viver em emoções com Cristo. Também, mas eu estou falando de sentido espiritual e de sentir Cristo pulsando na sua vida todos os dias, falando contigo, você falando com Ele, Ele compartilhando a vontade dEle para você, para aqueles que te cercam, né? Então, viver com Cristo é maravilhoso e é uma aventura, na verdade. Todos os dias há algo novo. Se você se conectar com Ele, esse novo e vivo caminho, como nós já falamos aqui, ele vai se construindo no seu dia a dia, né? Mas para isso é preciso santificação, estar compatível com ele. Aqui, renovando a mente, enchendo o coração de alegria e de amor por ele, né? Se dispondo a viver e andar no Espírito. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E quando eu estava meditando sobre isso, eu me detive um pouco sobre a figura que aparece ali na parábola do filho pródigo, não do filho pródigo, mas do irmão dele, do irmão do filho pródigo. Eu acho que é um personagem bíblico que ilustra bem o que eu estou dizendo aqui. Era um jovem que, para todos os efeitos, ele estava na casa do pai. Ele não saiu perambulando pelo mundo como o irmão dele, ele estava ali na casa do pai. Só que ele vivia um relacionamento não de pai e filho com seu pai. Ele vivia um relacionamento mais de patrão e empregado, né? Porque quando o pai resgata o filho pródigo, né? E o filho mais velho fica sabendo e fica indignado, enciumado, aquela coisa toda, ele joga na cara do pai o que realmente ele pensava a respeito do relacionamento entre eles, né? Entre pai e filho ali. Ele diz: todos esses anos eu te sirvo sem transgredir uma ordem tua, e nem um cabrito o Senhor me deu, né, para me alegrar com os meus amigos, enquanto este teu filho, que fez e aconteceu, agora o Senhor recebe e dá roupa nova, e sandália, e anel, e não sei o que, e tal, e faz festa, e mata o bezerro cevado. Então, em outras palavras, o filho mais velho ali está dizendo: quem merecia era eu, né? Quem merecia era eu. Eu fiz por merecer o bezerro cevado, mas o Senhor, né, não me deu nada, né? Então, esse filho, ele tinha um relacionamento de patrão e empregado. Internamente, mentalmente, ele tinha um caderninho, vamos chamar assim, que ele anotava que cumprido. Ó, mandamento tal, mandamento 10, parágrafo 12, a linha B, cumprido, né? E ele ficava ali contabilizando, de certa forma, internamente aquilo, os seus méritos, entre aspas, né? Os seus acertos ali, entre aspas, contabilizando. Então, ele não vivia pela graça de Deus, ele vivia pela lei, né? Ele estava ali, é uma figura exata do relacionamento, né, religioso e legalista com Deus.
Uma pessoa que teoricamente está na casa do Pai, mas não partilha, não vive o amor do Pai, não frequenta a mesa do Pai, nem um cabrito, né? Teoricamente serve ao Pai, tem um zelo, mas um zelo religioso. A gente pode ver isso, por exemplo, na figura do próprio apóstolo Paulo, que achava que estava servindo ao seu Deus, perseguindo o caminho, perseguindo Jesus na igreja, né? Jesus manifesto na igreja. Paulo é uma figura desse irmão mais velho. Saulo, aliás, né? Que depois, quando se converteu, se tornou Paulo, ele entendeu a graça de Deus. Então, queridos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode estar achando que, eita, agora vou ter que puxar uma lista e viver ticando aqui, né? Os meus acertos e tal. Não é isso que eu estou falando. Não adianta você seguir o código de ética da Bíblia, a ética cristã, não adianta você seguir a ética cristã se for para você ganhar pontos com Deus, se for querer ser merecedor de alguma coisa diante de Deus. Você deve sim seguir a ética cristã, que é elevada, o padrão é alto. Você deve sim seguir essa ética, mas porque você ama o Senhor. Nós devemos seguir essa ética porque amamos ao nosso Deus, porque queremos ser cada vez mais compatíveis com a sua santidade, com a sua glória, com o seu pensar, com o seu agir. Jesus falou algo muito precioso que João registrou ali como parte das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja só, querido, isso é uma expressão de santidade. Como que eu posso estar em Deus? Por meio da santidade, por meio do alinhamento com Ele, de conformar-me com Ele, de entrar pela porta do arrependimento e ser conectado com Ele. Por meio do lavar regenerador da palavra dele na minha vida. Eu me conecto com o Senhor. Por meio da submissão completa ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entro nele, nesse sentido. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, o código de ética, a palavra precisa estar em nós, sim. Precisa fazer parte de nós, precisa ser amada por nós, vivenciada por nós, devorada por nós. Né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja o poder da oração de alguém que vive em santidade. Viver em santidade não é para ser anunciado. Jesus declarou isso também no começo do Sermão do Monte. Se você ofertar, jejuar ou orar, né? Estou resumindo aqui, não faça isso diante dos homens, mas no secreto. Né? Então, viver em santidade no secreto provê glória de Deus sobre a nossa vida, provê manifestações de Deus no público, né? No ambiente público. Então, viver em santidade é muito mais no secreto do que no público. Mas os seus efeitos se publicam, se evidenciam. A luz brilha diante dos homens. Só que você, vivendo em santidade, a glória não vem para você. A glória vai para quem é devida à glória, que é o Senhor. Então, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque a santidade entrou na sua mente, a sua mente foi renovada. E você vai orar conforme a vontade de Deus. E aí o que ligamos na terra é ligado no céu. E acontece, porque oramos em linha com a vontade soberana do nosso Deus. Os seus sonhos se realizam na terra. Eu tenho falado muito disso, de sermos sacerdotes. Trazer o céu para a terra é trazer a vontade de Deus, que está declarada e evidenciada no céu para a terra. Então, o filho pródigo, ele vivia uma vida religiosa, uma vida de um relacionamento de patrão e empregado com o pai. Não é isso que o pai quer de nós. O pai quer nos abraçar como filhos e que a gente siga e sirva a ele porque o amamos, não porque queremos ganhar pontos,
para trocar, né, esses pontos em algum caixa da vida. Amém? Então, queridos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. No dia do Senhor, ninguém verá o Senhor na tua vida e você não verá o Senhor agindo em você. Mas o contrário também é verdade. Pela santificação, você verá o Senhor naquele dia, as pessoas vão ver o seu testemunho positivo e você verá o agir de Deus e a glória do Senhor em você. Amém? Então, essa é a meditação, é a palavra de hoje. E eu oro para que o Espírito Santo te motive a rever aquilo na tua vida que não está em linha com a vontade de Deus, tal e qual eu tenho feito e alinhado diariamente. Só para fechar uma palavra que eu ouvi de um pastor já há algum tempo, já há mais de 15 anos, eu ouvi uma pregação, ele falou assim: santo não é aquele que nunca erra, mas aquele que está sempre se limpando, né? Então, santo não é o infalível, mas o honesto que se arrepende e que se limpa nas águas do Espírito Santo, da palavra, no sangue de Jesus e na unção do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifique-se. Aquele que é santo, santifique-se mais, como diz o apóstolo João lá no finzinho de Apocalipse, para que a gente veja a glória de Deus em nossa vida. Deus abençoe tua semana, Deus abençoe tua casa, tua família, que seja uma semana de aprofundar a santidade da tua vida perante o Senhor, perante a sociedade e perante você mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, poderosamente nessa semana e seja luz.